Olá, pessoal. Bom, eu vou aproveitar aqui, a pedido de alguns, e fazer um vídeo complementando um pouco sobre a matéria que eu tive a oportunidade de participar do jornal aqui da EPTV de Ribeirão Preto, sobre um crime, inclusive, que aconteceu aqui em Ribeirão Preto. E como vocês sabem, na matéria que é muito rápido, a gente acaba tendo pouco tempo para fazer os comentários, né? E mostrar para vocês como é importante também, no caso, nós profissionais da área da saúde mental, principalmente os que trabalham com a criminologia, o comportamento humano também nessa esfera criminológica e em relação às questões também judiciais, né? Poder orientar os meios de comunicação. E o que eu estou trazendo aqui para vocês também é nesse vídeo de improviso mesmo, bem assim natural, espontâneo, para a gente conversar um pouco a aplicação disso na prática, né? Então, poder também mostrar para vocês como na prática alguns conhecimentos do campo técnico para nós é muito importante, principalmente para você que atua aí no campo da saúde mental, da criminalidade, da criminologia, você que é profissional também do direito, né, que trabalha com perícias também, o psicólogo. Então a gente pode ver um pouco a aplicação desses conhecimentos na prática, que é justamente a questão da psicopatologia. Então isso eu falo muito para os alunos. Uma matéria que a gente estuda muito é uma disciplina que chama psicopatologia forense, né? Isto é, a relação que está por trás dessas organizações mentais psicopatológicas com as dinâmicas do comportamento daquele indivíduo. Então, isso é extremamente importante de se estudar, essas psicopatologias, para a gente poder, então, compreender certos funcionamentos mentais. Tanto é que tem um curso, inclusive, que eu ministro, que é psicopatologia forense, abordando essas questões. E o que eu quero mostrar para vocês, pessoal, é justamente a aplicação disso nesse contexto. Então, para quem viu a matéria, só relembrando, foi um caso, né, de uma brutalidade que aconteceu aqui na cidade de Ribeirão Preto. Então, eu postei nas redes sociais, para quem viu a matéria, foi um sujeito que ele tinha aproximadamente aí 30 e poucos anos e uma inteligência preservada, morou em outro país, falava inglês fluente, se comunicava nas redes sociais e tinha uma atividade ali também, né, em termos de funcionamento mental, do qual a sua conduta aparentemente poderia ser normal aos olhos dos outros, mas não era uma conduta que a gente também pode classificar dentro da normalidade, se é que a gente pode dizer assim. Então, a questão que ocorreu, esse fato, né, que o crime que ele cometeu foi justamente quando ele saiu com uma faca e ele agrediu uma senhora, esfaqueou e ela foi socorrida e está em péssimas condições. Acho que o caso aqui que saiu, o comentário, foi esse. E aí, analisando essas informações do perfil, é claro que são conjecturas, né? Mas para mostrar para vocês como de fato é a perícia que vai determinar o que fazer com esse sujeito. E no inquérito o sujeito alegou também que estava sendo perseguido. Então como que a gente entende esse funcionamento mental do sujeito? Eu acho que nesse caso o que a gente vê é a aplicação dessa questão justamente com o comportamento paranoico ou paranoide, ou até mesmo ligado a uma esquizofrenia paranoide, né? A gente se esquece de dizer que a esquizofrenia, ela é uma doença mental grave e também é uma doença que justamente está presente alteração no pensamento, os delírios, alteração na percepção, as alucinações e uma degeneração das funções psíquicas ao longo do tempo. Então é uma doença muito severa a esquizofrenia. Só que lembrando que ela tem várias formas, né? Isso é importante o profissional ele saber os tipos de esquizofrenia que tem. Por isso que ele precisa
precisa saber fazer também um diagnóstico diferencial, né? Lembrando aí vocês, porque tem esquizofrenia do tipo simples, que é, né, esquizofrenia do tipo que se manifesta na idade juvenil, a ebiátrica, esquizofrenia afetivo. Então elas têm vários subtipos ligados a um funcionamento mental. E aí a gente encontra a esquizofrenia paranoide. Lembrando que a esquizofrenia paranoide, a manifestação dela geralmente é mais tarde na vida do indivíduo. Então, aparentemente, as pessoas podem ter dificuldade para perceber essa forma do subtipo, né, paranoide. Mas é um indivíduo que ele está presente delírios. Esses delírios podem levar, se ele estiver muito obcecado, até o indivíduo a sair um pouco da realidade. Então ele se sente ali ameaçado, perseguido, e esses delírios eles são alimentados por um sistema delirante. Então o que eu acho que aconteceu ali, pode ser que esse sujeito também apresente algo ligado a esse funcionamento mental também, né, de uma esquizofrenia paranoide, porque ele se sentia perseguido, e nesse comportamento dele, claro que era para grupos específicos, e ele também manifestava alimentando um sentimento de ódio a determinados tipos de comportamento de determinadas pessoas, que ele, dentro do sistema de crença dele, interpretava como algo ofensivo, como algo que, enfim, que ele alimentava uma historinha dentro de um sistema de crenças delirantes. E notem vocês que o interessante é que esse delírio ele pode parecer, inclusive, coerente, e as pessoas terem dificuldades até de perceber que ele está, por exemplo, num sistema delirante. Ou esse delírio ele pode ser circunscrito, isto é, ele está preservado outras áreas do funcionamento dele, e ele tem delírios circunscritos com questões específicas, grupos de pessoas, comportamentos de pessoas, uma natureza de um delírio, que foi isso que aconteceu. Ele vinha fotografando pessoas que provavelmente no seu delírio poderiam ser pessoas de determinadas natureza, que de uma certa forma é uma ameaça. E aí ele agiu em relação a essa senhora nesse sentido, também alegando percepção, enfim. Isso mostra que esse sistema de crença ele pode nascer do nada, e ele acaba sendo um criminoso perigoso. Ele pode ter até uma certa redução ali do entendimento, ou uma dificuldade também do controle, mas ele também tem um entendimento daquilo que ele está fazendo. Por isso que ele é um sujeito difícil de classificar, ele está entre a normalidade e a loucura também, né? Ele não é um sujeito completamente alucinado e fora do real, mas ele também não é um sujeito que tem um funcionamento normal por conta dos pensamentos que ele tem dentro desses sistemas de crença, e como ele reage e como ele se comporta na conduta criminosa. Então, isso significa dizer que esse é um indivíduo, inclusive, perigoso para o convívio social. Muitas vezes a questão que vai ser verificado da personalidade dele, o perito, para vocês verificar a importância do perito, ele vai poder auxiliar a justiça de dizer o grau de periculosidade que essa pessoa afere para o convívio social, né? Como que isso pode ser feito, porque no caso, se isso surge de um sistema de crença delirante que surge do nada, né, ele surge de inópino, que a gente diz, isto é, acontece de um modo imotivado, do nada. Então, simplesmente uma pessoa que olhou para ele, ele pode interpretar aquilo como alguém que está envolvido com alguém, com um sistema, com um grupo de pessoas que ele se sente perseguido. E aí, como ele não tem os devidos freios, ele vai agir, e como ele nutre sentimentos de ódio, ele vai agir da forma como ele agiu, acreditando que é a forma como ele tem que agir, no sentido de que ele já formou isso dentro da sua cabeça como uma conduta. E aí por isso que ele passa a ser um indivíduo, inclusive, que oferece riscos ao convívio social. Então, é um caso complexo,
E as autoridades, junto ao trabalho pericial, no sentido da identificação do perfil psicológico, vão ter que determinar também quais são as medidas adequadas e que tipo de sistema ele deve ser submetido, né? Carcerário, os manicômios judiciários, qual medida para aquele perfil. É isso que faz aí basicamente o trabalho do perito, então eu achei oportuno, já que o pessoal pediu, tá gravando esse vídeo aqui nessa comunicação para a gente complementar, para quem gostou da notícia, para quem se interessa por essa área e para quem quer ver a aplicabilidade também dentro do contexto. Eu mostrei para vocês, dentro de um contexto real, de uma notícia, a aplicabilidade no caso aqui da psicopatologia forense, considerando, né, um pouco das questões do espectro aí, da esquizofrenia paranoide, por exemplo. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês esse ano iniciando com muita novidade aí para vocês com essas informações e conteúdos da área forense do trabalho do perito. Um abraço a todos.